Sejam bem-vindos à segunda parte do 9º episódio do FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. E nesse episódio especial de fim de ano, a gente vai discutir animação com as mulheres. Para representar esse eixo feminino, a gente trouxe a Bi Grandinetti, que é freelancer e atua no mercado de Londres. Nessa segunda parte, ela vai falar com a gente sobre 3 projetos que ela trabalhou ao longo dos últimos tempos: o Canadian Frames, Nipples e Wisdom of Pessimism. Então, vamos nessa! Sejam bem-vindos à segunda parte do 9º FodaCast. Hoje a gente está com a Bi Grandinetti. E agora ela vai mostrar uns projetinhos que ela trabalhou ao longo desses últimos meses. E sim, vamos nessa! Então tá, então é nóis. Vamos lá. Bom, primeiro vocês estavam querendo ver o projeto com o Cláudio, que o Cláudio dirigiu. E foi o colaborativo, né? O Wisdom of Pessimism. Que, assim, basicamente resumindo a história, ele tava conversando com esse cara que é muito foda, não sei se vocês conhecem o Alain de Botton, que ele é um filósofo moderno. E ele que tem o School of Life. Na verdade, o que aconteceu, acho que a história é assim, o Alain de Botton postou no Twitter que ele tava procurando um animador para um projeto novo, o Cláudio seguia ele no Twitter, e foi assim que aconteceu. E o projeto todo tinha um budget bem baixo, assim, acho que era £1.000, e assim, é um texto grande, né, acho que tem 2 minutos o vídeo. E aí o Cláudio viu que era uma boa oportunidade para ele, tipo, dividir o projeto, fazer um projeto colaborativo entre amigos, porque o budget era baixo, mas era um projeto que sabe que ele ia ter liberdade criativa, era um projeto com texto muito legal, com conteúdo muito legal. E aí, nisso ele começou a chamar amigos para poder pular no barco. E assim, foi basicamente, ele tinha um Google Spreadsheet com as cenas, porque primeiro ele fez todo o processo ele fez o storyboard de todas as cenas, né, bonitinho. Ele fez o storyboard e o animático. E aí ele colocou lá no spreadsheet, tipo, todas as imagenzinhas, as cenas, o que ele tinha pensado mais ou menos de animação e de design para cada cena, mas ele também deixava aberto se você tivesse alguma ideia, assim, se tivesse alguma sugestão. E aí você podia ir lá e escolher as cenas que tivessem livres ainda. E aí, inicialmente, eu pulei em 2, e no finalzinho ele tá precisando de mais gente pra cumprir o prazo nos 45 do segundo tempo, e eu dei mais uma ajudinha aí de design com uma última. Mas, bom, foram 2 cenas bem pequenininhas, assim, então foi mais, e foi ótimo, porque, assim, tirando o fato de que ele, né, deu um direcionamento do que ele queria, assim, em termos de conceito, e ele também escolheu a paleta de cor, no mais era freestyle, assim, plena liberdade criativa pra, assim, estilo que você quisesse fazer e tal. Entendi. Só tinha que seguir a paleta, então, que ele deu, e o estilo ficava mais com vocês, né? Sim, exatamente. E, putz, eu posso até te mostrar... Bom, depois eu posso até mostrar os primeiros rapzinhos que ele fez, do que ele tinha imaginado. Aí, como o processo... Eu acho que ele teve processos diferentes, assim, com cada amigo que ajudou e tal, mas o meu com ele foi... Primeiro eu fiz uns style frames pra ele, pra poder mandar, o que você acha disso aqui e tal, mais ou menos isso que eu tô pensando. E fui tendo, meio que mandando uns whips pra ele, assim, porque pô, cara, ele é muito foda. Então, assim, eu também tirei a oportunidade pra aprender com ele também, sabe? Mas pegar umas dicas boas, assim, saber o que ele pensava. E ele sempre com os feedbacks muito bons, assim. Então, foi ótimo. Então, por exemplo, aquela cena do cubinho, do budismo, do cubinho pulando, eu mandei primeiro esses 2 style frames pra ele, porque também tinha esse lance que a gente não sabia no começo, assim, como que ia ser o design da cena que ia vir antes e depois. Então, dependendo da que vinha antes e depois, um esquema de cor poderia funcionar melhor que o outro, assim. Entendi. Aí, eu mandei essas aqui. E aí, como eu sou meio terrível das perspectivas, assim, eu fiz um mock-up no After, para poder fazer a base da animação no After, com a perspectiva bonitinha, os degrauzinhos e tal, tudo funcionando, para não ter que fazer, né, à mão. Tu botou em ambiente 3D, né? Isso. Isso. Eu faço isso muito com cinema 4D também, porque eu não sei fazer perspectiva de jeito nenhum.
É nóis. É nóis. E aí fiz no... E aí, menino, foi até bom, porque aí eu tava, tipo, testando umas coisas que eu queria... Tava testando umas deformações, fazendo uma perspectiva meio forçada e tal. E eu fiz isso aqui sem querer. E depois acabou virando o meu fundo de tela aqui, ó. Dei uma pipada. Dei uma pipada e falei, gente, ficou bom isso aqui, deixa eu mexer nisso. Acidente que deu certo. E virou. E aí eu fiz esse loopzinho muito tosco no After, só pra, tipo, ter uma base, sabe, de movimento. Era mais pelos degraus, na real. E esse aqui tinha sido o primeiro whipzinho de Photoshop que eu fiz. Tipo, desenhando por cima, mas aí, tipo assim, já consertando o cubo muito mais, sabe? Fazendo todo a bordinha do cubo. Porque no After tava muito tosco, assim, do jeito que eu fiz. Fiz muito básico, só pra ter uma base, assim. E aí depois foi basicamente pintar frame a frame no Photoshop, assim. Que foi a parte demorada. Que eu acho que eu sempre escolho fazer as coisas do jeito mais demorado possível que elas podem ser. Por exemplo, tá vendo essa sombrinha do degrau? Sim, sim. Isso é pontinho por pontinho. Mentira. Pontilismo. Por que não fazer do jeito que vai demorar 30 horas, né? Aí tu nem duplicava pro próximo frame, tipo, descendo ele no degrau, né? Não dava, porque não era pra cada frame, não dava pra duplicar. Assim, na verdade, tem é um ciclo, né, o degrauzinho, então rola 2 vezes. Então eu consegui duplicar esse ciclo, mas assim, ainda assim tive que desenhar. Eu lembro que foi antes de eu viajar pra Suécia, eu queria entregar isso, e eu fiquei, tipo, virei a madrugada só pra terminar, tipo assim, não, vou terminar isso. Aconteceu, tá tudo bem. Aí eu fiz essa parte toda no After, que eu acho que no After, desculpa, no Photoshop, doida. Com o video layer, assim, que é muito bom pra quando você já tá na parte de clean up, de colorir e tal. Então foi tudo... Cada corzinha é uma video layer diferente que eu fui já fazendo em cima daquela base vermelhinha que eu tinha feito. Assim. Aí depois eu só joguei essa textura de madeirinha no After, fiz ela acompanhar, né? Fiz a máscarazinha. E deu tudo certo. Tudo bem. Mas aí, na verdade, esse GIF não é o final. Porque tá vendo agora quando ele dá ele fica meio nervosinho, assim, pra cima? O cubinho fica meio nervosinho? Sim. Isso que foi bom, assim, de eu também, né, ficar conversando com o Cláudio e tal. Que ele falou que ele achava que tava meio demais, assim. Achava que tava meio com muita personalidade o cubinho. Assim. Sim, então, sim. Acabou que, no fim das contas, essa parte não ficou na versão final. O diretor não quis. Mas eu ainda gosto dele, invocadinho, mas tudo bem. Meio bravinho, tipo. Aí, esse aqui foi o segundo style frame que eu mandei pro Cláudio. Ele tinha feito um style frame, basicamente a ideia era só ser, tipo, o planeta Terra sendo sugado, né? Pelo buraco negro. Só que eu achei que ia ser tão irado se fosse, tipo, uma bolinha de gude caindo num funil, sabe? Mas essa... Tipo, ser bem imbecil a ideia do mundo urbano, sabe? Tipo, uma bolinha de gude no funilzinho. Então, essa foi meio que a minha ideia pra isso aí. E a animação desse foi, tipo, super simples, assim. Basicamente, peguei esse arquivo de Illustrator que eu tinha feito mesmo. Taquei no After. E assim... Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Eu basicamente dividi todas essas estrelinhas que estão aqui ao redor. Eu meio que dividi elas em várias layers, assim, para poder ter uma noção de profundidadezinha de coisas mexendo isoladamente, mesmo que elas não estejam tão isoladas assim. Então, se você tirar o Shy Layers aqui... tem algumas coisas acontecendo. Então, aí eu só meio que mexi elas um pouquinho, assim, pra dar uma... E joguei um wiggle position de leve, um wiggle rotation, só pra dar uma randomizada, sabe? Então foi basicamente isso, a animação disso. E a animação da bolinha, eu fiz aqui, tá vendo meio que um smearzinho de quando ela começa a se movimentar. E
a bolotinha foi apenas esse mapita aqui, que eu joguei no... Eu fiz um CC Sphere nele, sabe? Sim. E aí eu animei a rotação do CC Sphere aqui. Pra seguir com o movimento, né? Joguei os keyframes pra seguir o movimento do contorno da bolota. Aham. E pof, caiu. Temos o final dele? Temos. Bolotinha. Acabou o mundo. Uma trilha sonorinha ali. Mas foi muito irado, assim, porque... Pô, a lista de pessoas que estavam trabalhando nisso era muito incrível, né? Então... Pois é, em algum momento, tipo, tu tinha acesso a ver o trabalho do pessoal que tava fazendo ao longo do processo? Mais ou menos, assim. Alguma colaboração, assim, sei lá, alguém dava algum pitaco, ou tu chegava a colaborar entre os colaboradores? Eu acho que a ideia era meio, tipo, manter as coisas mais em segredo pra não influenciar tanto o que o outro estava sabendo, sabe? O que estava fazendo. Mas o Cláudio chegou a mandar uns rips de como que a coisa estava caminhando, só que quando eu já tinha feito os meus 2, assim. Então, eu fui uma das primeiras que entregou as cenas, assim. Então, não acabou influenciando muito, assim. Mas ele deu uns updates, mas acho que a ideia era ser mais no escuro, assim, sabe? Cada um ter o seu processo criativo, ter a sua contribuiçãozinha e no final ver como que ia ficar essa salada maluca de... É porque fica vendo todos aqueles nomes foda, né? Deve dar uma pontinha de curiosidade, né? O que será que esse cara tá fazendo agora? Não. E eu fiquei numa puta pressão, né? Porque assim, eu, Juninha da animação aqui, o pessoal, todos umas galera muito... Meu Deus, que eu me enfiei nessa galera, né? E no final ainda teve o... Porque naquela que eu pulei nos 45 do segundo minuto pra... 45 do segundo minuto? Que é? 45 do segundo tempo. Pra ajudar o Cláudio com o design, quem acabou animando foi o Sander. Que tipo... o cara é monstro, né? E eu fiquei tipo assim, meu Deus, ele tá animando a minha cena. Mas... Cara, foi demais, a gente ficou super feliz e o Cláudio também mostrou pela primeira vez quando a gente tava lá no Blend, então foi super... Rolou uma reuniãozinha de equipe lá no Blend. Mas, cara, foi demais e assim, zero budget, mas aqueles trabalhos que valem, assim, vale a pena, cada segundo, porque... Total. Assim, você sabe que é com uma galera foda, você sabe que o resultado vai ser incrível e você tem... plena liberdade criativa de fazer o que você quiser. Então, assim, teve incrível. Teve bom. Bom, outra coisa que eu separei pra mostrar pra vocês foi o Nibbles. Vou só dar um scrollzinho aqui muito rápido. Diminuir aqui. Engraçado que eu tô mostrando pra vocês só os trabalhos que foram ou dinheiro nenhum, ou muito pouco dinheiro. E rola uma coincidência, né, de que esses acabam sendo os trabalhos os melhores. Mas geralmente é o que é mais legal. É o que dá pra trabalhar melhor sem tanto input do cliente, né? Deve ter sido assim, não? Sim, porque, por exemplo, o que aconteceu com o Nibbles foi... Mas então, essa editora... Eles procuraram a Animade pra fazer esse trabalho, só que o budget era ridículo, assim, e aí a Animade não pôde pegar, e eles me recomendaram, tipo assim, às vezes tenta ir com a Bi, às vezes ela tá a fim de pegar, e aí eu vi as ilustrações, e eu achei incrível, e eu falei, pô, o potencial de fazer uma coisa muito do caralho, acho que vale a pena. Aí eu falei pra eles, o que vocês estão oferecendo de grana, cobre de 3 diárias. Cobre 3 dias. Obviamente, isso vai me tomar muito mais do que 3 dias. Então, vocês têm que ser muito legais e me dar um prazo bom. E a gente tem que fazer o que for possível fazer. Era tipo 750 libras que eles tinham pro projeto todo, sacou? E aí e eles foram, tipo, muito fofos, assim, muito tranquilos, aceitaram tudo e tal.
E aí foi um desafio de meio, assim, tentar fazer o melhor que eu podia com recursos inteligentes que poupassem o volume de animação. Aham. Tipo, ter uma money shot, sacou? Tipo, uma cena que fosse realmente frame a frame muito trabalhada e tal, e o resto lidar mais com, tipo, movimento de câmera no after, umas coisas mais simples, assim. Entendi. Então, assim, se você vê, isso aqui é tudo mais muito simples, assim, after, tipo, lettering, bichinho aparecendo aqui também. Então, é muito mais uma questão de, tipo, os timings certos, os movimentos, e tentar criar uma tensão ao longo da coisa, até que essas duas cenas que são um pouquinho mais... Um bonitinho. É um fofo. Bom, um pouquinho mais tensas, assim. Aham. E... esse aqui, bom, E aí, mostrando assim. o design todo veio deles ou tu fez o design? Então, essa menina era incrível, gente. Quando eu vi os originais dela, tipo, porque ela faz tudo em aquarela, assim, com um micro pincelzinho e detalhezinhos e tal. Eu tinha vontade de chorar, de tão boa que ela é. E ela fez a maioria das ilustrações. Eu fiz alguns letterings e algumas coisas, tipo, mais assim, pra... Porque algumas coisas eu tirei direto do livro, assim, sabe? Que ela ilustrou. Aham. Mas umas cenas, tipo... Opa. Essa aqui, por exemplo, sabe? Mas, assim, coisas bem simples, assim, que eu tive que fazer. A não ser pela última parte dele virando e comendo e tal, que aí foi frame a frame e eu tive que, de fato, né, desenhar tudo e tal, bonitinho. Mas, assim, só mostrando que o storyboard já tava bem o que foi de verdade, assim, a coisa final. Assim, né, não tão refinado, como podemos observar. E o animatic também tava bem refinado. Não, mas bem o que foi, assim. Também fiz só um mock-upzinho, assim, do que ia ser. E movimentozinho de câmera e tal, já tudo. A luz acendendo, ele virando, comendo. E no final, os papelzinhos. E aí, o tenso mesmo foi... Na verdade, essa cena dele virando foi bem tranquila, assim, porque eu fiz a base no after. Aham. Foi só ele comendinho, fiz isso no after, bem... Não. Que foi até rápido, mas precisava de todo o acabamento de textura que não ia rolar pelo after, né? Precisava ser colorido, frame a frame, de fato, para seguir a ilustração, o estilo de ilustração da Emma. E aí, eu depois refiz, né, essa ceninha. Deixa eu... Então, aqui todo com a texturinha e tal. Então, aí foi desenhar por cima no Photoshop mesmo, assim, consertar uma smear ou outra, assim. Desculpa, continua. Não, manda ver. Tu costuma fazer muito esse lance de fazer a base, né? Essas coisas e depois fazer o frame a frame por cima. Ou tu tem vezes já que tu já chega e logo no Photoshop ou no Flash e já vai direto? Varia muito, assim. Eu geralmente erro muito no meu processo, então acaba indo nos dois, assim, mexendo entre os dois muito. Mas, por exemplo, assim, esse aqui que eu fiz para Animage, quando eles estavam lançando o Loop the Loop em Londres, isso aqui foi tudo, a base toda é after e depois desenhando por cima também, sabe? Então, assim, depende do projeto, depende do tempo. Depende do tempo, depende do tanto que eu posso errar. E você faz sempre no Photoshop, né? Então, cara, eu preciso urgentemente aprender Flash. Eu faço tudo no Photoshop e eu sei que umas coisas seriam extremamente mais rápidas de fazer no Flash. Sabe fazer o rough no Flash? Eu sei que é muito mais rápido pra isso. E eu fico fazendo tudo no Photoshop e fico só tomando. O Photoshop é massa também pra animar frame a frame. Não, o Photoshop é massa, mas assim, não tem necessariamente a timeline mais amigável, né? Assim, No Photoshop eu não sei, só uso Flash também.
Vamos dividir um pouquinho, chegar. Vamos compartilhar. Tipo, você me ensina Photoshop e eu te ensino Flash. Show. Quando eu chegar aí no Brasil, a gente combina. Eu quero participar desse curso aí, não tem não. Eu comecei finalmente a mexer no Flash, graças a Deus, mas eu tenho dificuldade. Flash é meu grande amor, cara. Eu adoro Flash. Eu achei ele muito diferentão pra mim, mas eu comecei a mexer, graças a Deus, ainda. E agora não vai ser mais Flash, né? Agora tem que estudar o vai ser Animate. Animate, você. Vai ser minha meta pra 2016. já tá nos planos já, né? Meta do começo do ano. Vamos conquistar o Flash aí. Aí, a cena que foi treta. Olha que horror. Essa foi a primeira coisa que eu fiz no Photoshop. Só uma bonitinha. Mas, então, esse aqui, porque eu, feliz da vida, achei, vou fazer direto no Photoshop, vai ser lindo, vai dar tudo certo. Comecei a fazer no Photoshop, saiu isso aí, a primeira coisa que eu fiz, né? O primeiro rough. Você vê que, assim, eu não tenho... Como eu nunca estudei isso, de fato, eu vou fazendo tudo da minha cabeça e achando que as coisas vão dar certo e sempre muito otimista. Isso nem é um rough, né? Pra você poder, sabe? Poderia ser uma coisa muito mais rústica do que isso aí, mas, assim, testando melhor o movimento e tal. E, bom, não chegamos lá, né? E aí eu pensei assim, pô, isso tá horrível. Deixa eu jogar, vou fazer o processo inverso. Eu vou jogar no After só com um esqueletozinho, assim, tentar achar o movimento mais certo no esqueletozinho no After e depois trazer pro Photoshop de novo. Então foi isso. Foi isso que eu fiz. Aí eu levei pro After e fiz isso aqui. que na minha cabeça funciona. Ficou tudo bem. E aí, depois que eu fiz isso, aí eu taquei no Photoshop e as coisas foram começando a melhorar. E aí, fiz esse PSzinho com mais detalhezinho. Com já. Com os spears e tal. E aí, depois foi basicamente colocar cor, assim. Foi nosso amiguinho final. Nham. Dá uma corrida. Mas pra mim, assim, pelo menos, já que eu não tenho tanto conhecimento técnico da coisa, eu fico tentando aprender tudo meio, sabe, meio fazendo. É muito um processo de bastante erro e de volta e aprendendo com os erros e tem sido assim. Tu tem um Cintiq ou tu vai no tablet normal? Então, eu tenho bem recentemente uma Cintiq, ainda tô pegando jeito, porque eu tava bem acostumada com... Eu tinha uma Intus 3, velha! Eu tinha desde 2008. As coisas da Wacom são boas, né? Porque elas duram muito. Não precisa trocar muito, né? Não, pois é. E tinha essa Intus, e aí foi péssima, porque eu levei ela pro Canadá pra poder fazer o Canadian Frames, que eu vou mostrar pra vocês. E assim que eu cheguei lá, fui plugar no meu computador, ela tava estragada. E aí, tanto que isso foi uma coisa bem engraçada do Canadian Frames que eu fiz com a Aline, que a maioria das coisas que eu fiz foi mais meio vetor, que é uma coisa que eu tenho evitado um pouco de fazer. É porque eu já fiz tanto vetor na minha vida que eu fritei. A verdade é essa. Eu cansei de vetorzinho e aí eu fico tentando sempre, sabe, explorar mais textura, explorar umas coisas diferentes, assim. Só que eu cheguei lá, eu tive que comprar um mouse. Gente, detesto mouse. Detesto. Pânico de mouse. E porque a Aline tava com a tablet dela, mas assim, de vez em quando eu dava uma roubadinha aqui e ali e tal. Mas eu tive que ficar fazendo coisa com mouse, né? Nossa. Aí por isso que foi bem mais vetor, assim. Então a gente pode passar para o Canadian Frames, então, já que a gente tá falando. Sim. O que aconteceu, Canadian Frames? Eu convenci a Aline de ir pro Blend comigo. Um dia aqui. A Aline é... Só apresentando, né? Ela é uma outra motion designer. Ela trabalha num estúdio muito foda daqui, que chama Cub Studio. Que o dono lá é o Fraser Davidson. Vocês já devem... Se vocês não sabem quem é, eles já devem ter visto coisa dele, que é o cara do American Football. Tudo dele é dos rugby. Mas aí convenci ela de ir pro Blend comigo, de ir pro Canadá, e a gente, já que era uma viagem bem cara,
aqui pro outro lado do mundo, a gente falou, pô, vamos ficar mais tempo então, vamos ficar uns 10 dias, a gente tem uma férias de verdade e tal. E aí a gente teve essa ideia de, tipo, pô, vamos fazer, tipo, um diário de viagem? E aí a gente tinha pensado em regras pra coisa, tipo, não, todo dia que a gente chegar em casa, a gente vai sentar 1 hora, a bunda não pode ser 1 hora a mais, 1 hora a menos, tem que ser necessariamente 1 hora, não pode ser nada mais. Nada. A gente senta a bunda na cadeira e a gente tem que, tipo, ou desenhar alguma coisa ou animar alguma coisa que seja, tipo, as impressões mais fortes que a gente teve do dia, assim, de viagem. E aí foi isso, assim, a gente chegava, assim, obviamente as coisas não aconteceram nas regras que a gente estipulou. Muito rígido essas regras. Jamais aconteceu, assim. Teve dias que a gente tava mó na vibe de ficar em casa, fazendo umas coisas, trabalhando, desenhando um pouquinho. Teve dias que a gente não fez nada, então foi bem freestyle, assim. É aquele negócio, a regra que a gente faz pra gente mesmo sempre é quebrada, né? Sempre. Mas aí, cara, funcionou e foi demais, assim. A gente foi bem diário de viagem mesmo, assim. Isso aqui foi um dia... Esse aqui tá sem as texturinhas ainda, fiz tudo no Illustrator, né, porque tava lá limitada, coitada, no mouse. Fiz tudo no Illustrator e... Por exemplo, foi um dia que a gente... Porque lá tem uma quantidade absurda de asiático, muito chinês, assim, tipo, muito mais que eu jamais pudesse imaginar. E a gente descobriu que tinha esse apelido carinhoso, tipo, Homecover. Ah, sim. Então a gente foi registrando, assim, todas essas coisinhas que aconteciam todos os dias. Isso aí foi um dia que a gente fez uma viagem pra Whistler, que é uma montanha que o pessoal vai esquiar lá perto. Aí, isso foi tão demais. A gente tava chegando no Canadá, na verdade, apesar de que a gente usou essa parte no final, não conto pra ninguém, mas estou contando pra todo mundo. Quando a gente tava chegando no Canadá, a gente sobrevoou a Groenlândia. Muito foda, tipo assim, tudo de gelo e completamente deserto e nenhuma alma viva, sabe? Aquela coisa, aquela vastidão de branco. Muito incrível. Ai, gente, e a coisa maravilhosa de você fazer projeto com outra pessoa é que às vezes você faz o design de uma coisa, aí você tipo assim, nossa, não quero animar isso não. Aí você fala pra outra pessoa, você tá afim de animar? A pessoa, vou, aí você só taca pra outra pessoa. É lindo, porque aí você faz a sua parte, pô, aí vai. Aí a Linha animou essa do brunch, que a gente achou um lugar maravilhoso de brunch vegetariano, e essa dos banheiros e das sepaduras. E é mó gostoso você ver uma coisa que você fez e outra pessoa animou também, sabe? Então foi... E foi isso, cara, foi super divertido, assim, a gente animou umas cenas, e aí a gente combinou que a gente ia encontrar um dia pra gravar o áudio, assim. Aí a gente comprou umas cidras. A gente comprou umas cidras, pegou o meu microfone aqui e a gente ficou bebendo. E assim, a gente falou, vamos gravar freestyle. Tipo assim, a gente sabe as cenas que a gente fez, a gente fica só conversando sobre elas, sobre como foi esse dia, sobre o que aconteceu, e depois a gente edita e vê o que rola e tal. Então vocês gravaram o áudio depois das animações, foi isso? Foi. Tá. A gente tava com as animações prontas e aí a gente gravou o áudio. Eu acho que teve uma outra cena que a gente colocou só pra encher depois, porque a gente tava falando muito. Aí a gente teve que fazer uma ceninha pra dar uma enchidinha aqui e ali. Mas foi bem freestyle, assim, a gente gravando, bebendo, rindo, falando bosta. Teve bom, teve divertido. Acho. E foi uma resposta bizarra, assim, porque a gente foi tão despretensioso, sabe? A gente fez pra gente, pra ter um nosso diáriozinho de viagem, assim. E acabou que, assim, a gente teve uma resposta boa no Vimeo, o pessoal curtiu muito. Eu achei massa, eu até postei lá no Foda, né? Porque é aquelas coisas que o pessoal fica procurando, né? Ideias pra fazer projeto pessoal. Eu não vou fazer projeto pessoal porque eu não tenho ideia de nada e tal, não sei o quê. Uma ideia bem simples, assim, que acabou ficando muito legal, né? Tipo, um diário de viagem. E ficou um projeto muito massa. Eu gostei muito quando eu vi, eu achei massa. Obrigada. Mas eu acho isso, assim, igual eu falei, assim, as coisas que eu tenho feito mais de coração, assim, tem funcionado muito, assim. Mas, assim, querendo ou não, acaba que
aqui, assim, pelo menos eu sinto isso, assim, que a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para desenvolver projetos pessoais. Não que isso seja uma coisa, eu acho que, assim, se você realmente quer, prioridade é uma coisa que a gente faz, né? Mas acaba que quando tem umas mini coisas de estresse que a gente passa no Brasil e que acabam tirando um pouco desse tempo e desse tempo livre. E dessa disposição que influem muito também, eu acho. Com certeza. Total. Bem, pois tu mostrou os projetos pra gente, né? E a gente também já tá te segurando há muito tempo, né? Eu acho que tu tem mais alguma coisa pra mostrar pra gente? Quer mostrar mais alguma coisa ou tá bom de ver por hoje? Por mim tá show. Só se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, mais alguma coisa pra saber de como... Bem, tô ótimo já. Meninas, vocês? Tá ótimo. Foi bem legal. Então, me deixa agradecer todo mundo. Eu gostei muito desse episódio porque, primeiro, o episódio das garotas, é legal ter as garotas hoje. E, segundo, a Bi, por exemplo, foi uma das pessoas que eu conheci por causa do Foda, né, que eu vi ela comentando no podcast lá do Henrique. E aí fui ver o trabalho dela, cara, que trabalho foda que essa menina tem. Aí chamei ela pra conversar com a gente. E aí, primeira menina, primeira Tomara. E aí foi por causa do Foda, né? E o Foda é sobre isso, né? Também de já unir a galera dessa área que a gente gosta tanto. E falando nisso também, a Elo, a gente conheceu um dia desse que veio falar comigo sobre o podcast que ela tá fazendo. Justamente. Né? E ela veio falar do Foda também, ou seja, tudo foi por causa do Foda. Então esse episódio tem um significado legal também. E é o último do ano. Então, muito obrigado a vocês. Ai, que clima natalino, conectando pessoas. Aí, viu? A decoração veio bem a calhar. Então, agora falando nesse negócio do podcast, Elo, antes da gente finalizar, eu queria só que tu falasse pro pessoal aí um pouco sobre ele, né? Pra o pessoal já ficar com aquele buzzinho. O gostinho do Quero Mais. A gente, eu, a Rafa e o Byron, por exemplo, o Isaac também, lá que está trabalhando comigo atualmente, a gente decidiu também criar, aliado ao N-Motion, um podcast, que seria o Ncast. E a gente quer conversar, a gente quer ter uma conversa que a gente foi conversando no bar, assim, a gente quer trazer para todo mundo discutir também. Então, só que isso também é aliado ao poder das meninas, que a gente precisa trazer, né? A gente precisa trazer mais, a gente precisa conversar mais e se expor mais. Então, por eu, a Rafa, que a gente está meio que liderando isso, mas a gente está tentando trazer esse conforto para todos nós. Então, eu quero que todo mundo fique à vontade assim, para falar, não só as meninas, é claro, mas só dar um acalento assim, para todas elas que querem falar alguma coisa, mas tem aquela vergonhinha, aquele medinho, né? Então, não sejam tímidas, garotas. Não sejam, vai ser tudo muito bom. Então a gente já gravou o primeiro episódio, um piloto, e em breve, acho que quando sair o Foda já vai estar no ar. Então, a breja. E assim, o primeiro episódio é aquela coisa, aqueles testes, então tem o barulhinho da garrafa abrindo, tem a gente se afastando, a gente voltando. Eu vou queimando o pessoal ainda, né? Pô, que da hora. Mas o intuito é esse, o intuito é fazer uma conversa de bar, assim, como se você estivesse ali no botequinho da esquina, conversando com seus amigos e falando sobre motion, o que muita gente eu tô em São Paulo, a Rafa também, mas não é só para São Paulo, e a gente quer levar isso, deixar de que São Paulo seja o núcleo, como você já tá fazendo, Jordanson, levando o motion para fora, né, levando o motion, descentralizando o motion. Então, é só mais um portal para todo mundo discutir e se unir, para todo mundo ficar juntinho aí e discutir. Quanto mais a gente discutir, mais a gente evolui e mais a gente cresce. Que lindo. Então, como eu já disse no Facebook lá, quando a gente falou, conta com total apoio do Foda, porque a gente tá Obrigada. aqui fazer tudo junto. Para encerrar, tu quer falar alguma coisinha para encerrar o nosso podcast? Pô, cara, quero agradecer, porque acho demais isso que você tá fazendo, eu acho uma puta iniciativa. Eu sei que, assim, essas coisas de projetos paralelos a gente faz muito por amor e muito
sabe, por acreditar, por querer deixar a coisa mais legal, mais interessante e mais... Acho que a gente dá uma sorte que a gente tá numa indústria que é muito foda, assim, que as pessoas são muito abertas e todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer... Eu acho incrível que você tá trazendo mais conhecimento e mais, sabe, gente de fora também para poder... Não gente de fora, mas assim, mostrando que tem também brasileiros que estão, sabe, e acho incrível que você tá fazendo isso e tô só me sentindo honrada de você ter me chamado, porque eu sou bem juninha das animações, então, no meio de um bando de gente grande. Que nada, eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. E então é isso, pessoal. Esse foi o último episódio do ano. Esperem que no ano que vem vai ter mais. Muito obrigado, garotas, pela presença hoje. E boas festas, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É Simone? A gente vai escutar Simone Eu agora? vou botar boa ideia. Eu vou colocar. O mundo não vai ser o astronauta Marinho esse episódio, vai ser Simone. Simone. Ela pedindo das músicas. Sucesso. Obrigado, Valeu, gente. obrigada. Boa noite, tá? Obrigada, boa noite. Valeu, galera. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Boa noite.